Lá, 26 do capítulo 4 de Marcos. Jesus disse ainda: o reino de Deus é como um homem que lança a semente na terra, dorme e acorda de dia e de noite, e a semente germina e cresce sem que ele saiba como. A terra por si mesma frutifica. Primeiro aparece a planta, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo manda cortar com a foice, porque chegou a colheita. Glória a Deus. Eu queria que você repetisse comigo o versículo 28. Vamos ler todos juntos aqui? O verso 28. Nessa versão aqui, para ninguém fugir. Vamos lá. 1, 2, 3. Porque a... Pai, tome esse momento em tuas mãos, fale conosco através da sua santa palavra, em nome de Jesus. E você que pode, aplauda o Senhor pela palavra de Deus. Aleluia. Irmãos, no capítulo 4 de Marcos, Jesus, se você quiser voltar, a partir do versículo de número 1, desse capítulo mesmo, no capítulo 4, Jesus vai trazer um ensinamento sobre, já foi pregado aqui também, sobre a parábola do semeador. Quem lembra daquelas sementes que foram lançadas sobre um terreno rochoso, um terreno que tinha espinhos, uma terra boa? Quem lembra dessa parábola? Que vinha aves de rapina e arrancava a semente de uma terra, da outra terra a pedra abafava a semente, da outra terra tinha espinhos, enfim. E na outra terra, uma terra boa, que quando a semente chega nessa terra, logo ela vai dar o resultado esperado, porque ninguém lança uma semente numa terra em busca de apenas lançar. Todo mundo que lança uma semente está em busca de resultados, sim ou não? Todo mundo que lança uma semente quer resultados. Então Jesus, ele vai fazer uma comparação do reino de Deus com o semeador, ou a parábola do semeador. E no capítulo 4, no versículo 26, Jesus vai falar sobre a parábola da semente. Ele faz uma conexão. E é interessante que ele vai dizer, o reino de Deus, versículo 26, é como um homem que lança a semente na terra. O 27 diz que o homem vai dormir e vai acordar, vai viver. Vai dormir de dia, vai acordar, vai dormir na parte da noite, vai acordar de dia, e a semente vai germinar, vai crescer, sem que ele saiba como. O interessante é que eu analisei algumas coisas e até anotei algumas chaves que o Senhor me liberou, é que Jesus ele está enfatizando uma coisa profunda, uma coisa interior, porque quando a gente lança a semente, você pode fazer essa comparação, você pode fazer esse exemplo na sua casa. Você pode pegar um potinho de terra, colocar um grãozinho, né, de feijão, aquela semente de feijão, você joga lá dentro e você vê que o crescimento esperado pode ser um crescimento externo, porque o crescimento que o homem que lança a semente, ele espera um crescimento externo. Ele lança a semente porque ele quer colher frutos através daquela semente. Só que Deus ele nos traz um ensinamento sobre o fundamento do reino de Deus. Ele faz essa analogia, ele compara a plantação, ou a agricultura, ou a semente, ou a semeadura com o reino de Deus. E olha que ele vai dizer que o homem lança a semente e vai dormir. E quando ele acorda, ele vê que a semente germinou, cresceu e depois deu fruto. Só que o texto vai dizer que ele viu que aquilo aconteceu e ele não sabe como. Por quê? Porque o homem é acostumado com as coisas aparentes. Por quê? O crescimento que Deus espera não é um crescimento aparente, Vinícius. Porque a semeadura não começa para o lado de fora. A semeadura nunca vai aparecer ou vai começar, Débora, na parte da aparência. Deus sempre vai tratar primeiro a profundidade. Ai, Jesus. O homem, nós, irmãos, estamos sempre preocupados com aquilo que vai acontecer no exterior.
Só que Deus nunca vai se preocupar primeiro com o exterior. Primeiro, Ele quer que crie raízes profundas. Já tem gente que está pegando a palavra aqui nessa noite. E eu coloquei aqui, profundidade ou aparência. Por quê? Olha o que o texto vai dizer no capítulo 4. Que uma das terras que foi lançada a semente era rochoso, o solo era rochoso. Lá no versículo 5 do capítulo 4. A parte caiu num solo rochoso, onde a terra era pouca, tinha pouca terra. E logo nasceu, perceba, crescimento repentino. Grave isso aqui, crescimento repentino. Irmãos, Deus nunca vai tratar com rapidez. Por mais que demore, por mais que venha a ter lágrimas, por mais que ninguém venha aplaudir, primeiro Deus vai tratar na raiz. Deus está mais interessado na tua base, na tua estrutura, do que na tua aparência. Eu vou falar isso aqui para ver se você grava isso aqui. Porque às vezes a gente quer o aplauso que o homem procura. A gente quer a notoriedade que a igreja pode dar. A gente quer que o homem enxergue que Deus fez algo por nós. Mas primeiro, Deus quer te dar base. Deus quer te dar raiz. Deus quer te dar estrutura. Para quê? Para quando acontecer, como está escrito lá em Mateus capítulo 7, versículo 24. O vento vai passar. A tempestade vai passar. Mas aquele que edificou a casa sobre a rocha não vai tombar, por quê? Tem um fundamento. Pastor, aconteceu uma coisa comigo, pastor. Eu vim lá na minha loja, olha o que aconteceu. Eu estava botando os manequins pro lado de fora, né, arrumando lá a loja, e tem um manequim lá que ele é bem pesado. Eu até falo para a Gabi, para ela deixar que eu coloque ele para fora, que ele é muito pesado. Deve ter uns 50 quilos. Eu mesmo também sinto o peso. Eu jogo ele de lado e levo ele assim. Eu deito o manequim, levo ele lá para fora, coloco lá. Uma coisa aconteceu. Ele nunca tinha tombado quando passava um vento assim, vinha um vento forte. Os outros manequins, Vinícius, tinham tombado, mas esse nunca tinha tombado. Só que bateu um vento tão forte no dia, Jefferson, que eu fiquei assim, meu Deus, que tombou ele. Aí eu falei, meu Deus. E Deus foi falando comigo, ministrou no meu coração. Filho, você vê o peso desse boneco? Eu vi o peso daquele boneco. O boneco era pesado. Aí ele falou assim para mim, olha para a base dele. Eu vi que a base, o ferro que sustentava o manequim era pesado. Só que o manequim era mais pesado do que a base. Sabe o que Deus falou para mim, irmãos? Quando a gente é maior do que a base que nos sustenta, qualquer vento vai levar a gente, irmãos. É o que os pastores estão pregando aqui. Se preocupe com a raiz. Não se preocupa com o que está do lado de fora. Não se preocupe com o que as pessoas estão vendo. Se preocupe com a tua raiz. João, e o que é raiz, irmãos? Eu já vou pregar. O que é raiz? Raiz está sempre do lado de dentro. Não é isso? Vamos lá, Salmo 40. Vamos lá para o Salmo 40. Abre o Salmo 40 aí para a gente. Salmo 40. Que isso, João? Tu vai falar de base no Salmo 40? Vou. A Bíblia toda fala sobre isso, irmãos. Isso é muito interessante. O Salmo 40 é muito conhecido, né? O pessoal fala que é o Salmo dos solteiros. Cadê os solteiros do Senhor aí? Cadê? Dá um glória aí. Meu Deus. Vou soltar uma profecia aqui. Deus vai desencalhar aqui, irmão. Agora deu glória, tu viu? Tá o culto todo quietinho. Mas Deus vai desencalhar você também. Fica tranquilo. Se Deus desencalhou a gente, vai desencalhar você também. Irmão, Salmo 40, muito famoso. Esperei. Vamos lá, todo mundo junto? Salmo 40, vamos lá. Esperei com paciência no Senhor. O 2. Tirou-me. Segura aqui, depois a gente vai para o 3, mas segura o 2. Olha o que o salmista vai dizer. Tirou o pé dele de onde? De um lago? De um encharco? E depois? Olha isso, olha o que ele está dizendo.
os meus pés estavam em lugares vacilantes. Os meus pés não estavam em lugares firmes. Não tinha firmeza. E outra coisa, tinha lama, tinha lodo, sujeira. Aí, olha o que o salmista vai dizer. Ele me tirou dessa condição e me colocou numa condição sobre uma rocha. Firmou os meus. E o 3, coloca o 3. Olha o que o 3 vai dizer. E pôs um hino ao nosso Deus. Muitos. Tem gente que pega isso aqui e fala assim: Deus vai colocar um novo cântico na sua boca. Mas Deus nunca coloca novo cântico sem que antes Ele firme os seus pés sobre a rocha. Porque primeiro Ele vai falar assim: colocou os meus pés sobre a rocha. E depois Ele vai dar novo cântico. Aí a gente fica aqui: eu quero viver algo novo, mas com o pé na lama, com o pé no lodo. Aí Deus está dizendo: eu quero te dar estrutura, eu quero firmar os seus passos, e depois eu vou fazer coisas novas. Eu vou colocar um novo cântico na tua boca, eu vou renovar aquilo que é para renovar, eu vou trazer novidade aquilo que é para trazer de novidade. Mas antes, tire o teu pezinho do charco de lodo. Irmãos, e como é difícil tirar o pezinho do charco de lodo. Sabe por quê? A nossa natureza é lodo. A nossa natureza é lama, é sujeira. E olha o que o salmista vai dizer: ele tirou, ele me arrancou de lá. E ele vai dizer: e firmou os meus passos. Irmãos, quem experimenta ser firmado na rocha de Jesus, pode até chegar um momento que você pensa em abandonar e chutar o balde, mas você entende: não, eu estava lá atrás naquele charco de lodo, eu estava naquela situação difícil e Ele me arrancou de lá, então eu vou continuar sobre essa rocha, porque existe uma palavra sobre mim e eu vou carregar isso para a minha geração. Quem está pegando essa palavra aqui? Irmãos, entenda uma coisa: quando Deus está fazendo algo em nós, nunca é só sobre nós, Deus. Quando Deus dá algo a alguém, pastor Miquéias, Ele nunca está visando Vladimir, só você. Ele sempre vai estar visando outros. E é sempre para a glória dele. Lembra daquela moça que, Agar, quem lembra de Agar? A mulher que era serva de Sarai, depois virou Sara. Quem lembra de Agar? Agar. Era uma escrava do Egito que Abraão comprou ela, trouxe ela para si. E a Sara, como ela não podia dar filhos a Abraão, o que ela faz? Se deita com ele, porque o filho que você vai gerar vai ser meu. Só que você vai ver que o texto vai desenrolar, vai ter briga, vai ter contenda, e Abraão vai ter que colocar para fora, não é isso? Coloca ela para fora, ela com Ismael, e eles vão para o deserto, não é isso? Vão para o deserto. Lá no deserto acontece uma situação, porque Abraão, ele vai dar uma quantidade de água, porque ele entendeu: ela vai chegar a tempo no Egito. Eu vou dar essa quantidade de água, porque ela vai chegar lá, no destino dela. Só que a Bíblia diz que a água acabou, cessou a água, acabou a água. E ela, com medo de ver o filho dela morrer, o que ela faz? Ela coloca, né, Alex? Coloca o Ismael num canto e vaza, irmão, corre, para não ver a morte do menino. Só que olha o que Deus vai dizer para ela. Deus vai bradar, o anjo do Senhor vai bradar dizendo assim: Agar, que tenho contigo, Agar, volta lá agora, porque eu ouvi o clamor dele. Irmão, isso aqui é muito forte, irmãos. Sabe por quê? Deus não vai dizer assim: eu ouvi o teu clamor, eu ouvi a tua desistência. Não, Deus vai dizer assim: eu ouvi o clamor dele. Não é sobre você, é o que Deus colocou dentro de você, é o que Deus gerou em você. A preocupação de Deus não é quando a gente está querendo desistir, a preocupação dele é aquilo que ele entregou na tua mão para você fazer nessa terra. Deus um dia vai requerer os dons que ele colocou na igreja, um dia ele vai dizer: o que você fez com o talento que eu te dei, o que você fez com o dom que eu te dei. E irmãos, não é sobre nós, não é sobre você, é o que você carrega. Não é, quando você pensar em desistir, lembre disso: não é sobre mim,
Existem pessoas que precisam ser alcançadas através da minha vida, levando o evangelho do Senhor. Firmar os pés sobre a rocha. Aí, olha só o que Jesus vai dizer lá no capítulo 4, voltando para o capítulo 4 de Marcos. Deus está falando de estrutura, de base. Aí, irmãos, o interessante, olha só o que acontece. O homem, ele vai lançar a semente, ele deixa a semente e vai dormir. Irmão, isso aqui é interessante porque o que eu vejo aqui é um homem que lançou a semente e foi dormir. Ele foi descansar. O descanso de Deus é um descanso de Deus, porque ele lança a semente, pastor Miquel, pastor Ivani, e ele tem tanta certeza naquilo que ele está fazendo. Ai, irmão, isso aqui, se tu não pegar isso aqui, ele tem tanta certeza da essência que ele está carregando, que ele vai descansar no Senhor. Sabe por quê? Porque ele sabe que agora não é com ele, agora é aquele que dá o crescimento. Aleluia. Vamos lá, Coríntios capítulo 3, é isso? Não lembro, acho que é Coríntios capítulo 3, deixa eu ver. 1 Coríntios capítulo 3. Capítulo 3, versículo 6. Eu plantei. Isso aqui é conhecido. Apolo, mas o crescimento, quem deu foi quem? Então, irmãos, qual é o teu trabalho? Plantar e regar. Mas, João, ninguém da minha família se converteu. Continua plantando e regando. Vou falar de novo. Continua plantando e regando. Ah, mas não aconteceu aquilo que Deus prometeu. Continue plantando e regando, porque um vai dar o crescimento e o nome dele é o Senhor dos Exércitos. O seu trabalho, irmãos, o seu trabalho não é saber o que vai acontecer, porque a gente até ora assim: Senhor, me faça entender o teu plano. Para com isso, irmão. Tem coisa que não é para a gente entender, porque Isaías vai dizer que os caminhos do Senhor não são como os nossos, e o pensamento, o entendimento, o pensamento dele está acima do nosso. Então tem coisa que você vai dizer assim: Senhor, por que o Senhor fez isso? E Deus vai dizer assim: é porque eu sei da semeadura, eu sei aonde eu planto, eu sei aonde eu tenho que fazer crescer. Aí você está ali: Senhor, por quê? Aí tá: meu Deus. Serve até para mim também isso aqui, irmãos. Serve muito para mim. Senhor, eu estou plantando um trabalho. Cadê o resultado? Eu estou buscando. Cadê o resultado? Eu estou indo para a tua casa. Cadê o resultado? Foi pregado aqui nesse altar que existem tipos de plantas que demoram anos para aparecer do lado de fora. Irmãos, tem coisa que vai demorar para acontecer. Mas enquanto isso, se preocupe com a raiz. Se preocupe com a estrutura. Mas, João, lá na minha loja parece que não tem nenhum cliente chegando. Lá no meu trabalho parece que as coisas não estão andando. No meu casamento não está bem. Na igreja parece que o meu ministério está abafado. Irmão, tá não. Sabe o que é isso? Deus te dando raiz. Quem pega essa palavra, Deus não está preocupado com as folhas, com os frutos. Deus está dizendo: eu estou te dando raiz. É para você fechar sua boquinha um pouquinho mais. É para você calar mais um pouquinho e deixar eu trabalhar. Deus está dizendo: é para fechar a boquinha um pouquinho. Está falando demais. Deus está mandando dizer para alguém que está falando muito. Está contando muita coisa para os outros que não é para contar. Enquanto você perde tempo, eu vou demorar no processo, mas eu vou te dando raiz. Enquanto você está atrapalhando, não sei porque eu estou falando isso. Enquanto você está atrapalhando no processo, eu vou trabalhar na tua raiz. Eu vou tirando os bichos da raiz que tentam acabar e tentam trazer morte para a planta. Deus está dizendo para alguém: eu vou tratar da raiz. O que é a raiz, irmãos? É aquilo, não adianta cortar o externo se o problema é interno. É igual, já falei isso aqui, uma vez lá em casa tinha uma goiabeira, né?
estava dando muito, a goiaba nascia já podre. A gente não entendeu nada. Tentamos trabalhar no externo, mas meu pai foi lá, pesquisou com alguém, e o cara falou, o problema é raiz. Vai na raiz para tu ver o que vai acontecer. Botou um remédio na raiz, começou a dar fruto bom. Sabe o que é isso? Às vezes a gente vem aqui, ó, pastor Evani, coloca a mão na minha cabeça, faz isso, aquilo, isso. Pensamos que vai acontecer o sobrenatural tratando o externo. Enquanto as nossas podridões internas continuam lá. Aí Deus está dizendo, deixa eu tratar da raiz, sabe por quê? Porque quando você sair curado na sua raiz, as pessoas vão dizer assim, quem é aquele cara ali? Não é ele não, pelo amor de Deus, não é ela. Ah, não pode ser, porque ele falava palavrão, agora não fala mais. Ele fazia isso e agora não fala mais, sabe o que é isso? O processo da raiz. Irmãos, é melhor tomar um remedinho na raiz do que tomar machadada, não é isso? Fala com o teu vizinho aí, é melhor ser tratado do que ser cortado. Eita! O que o diabo quer, meu amigo? O que o diabo quer com isso? Ele quer que tu continue aqui dando glória a Deus, com um sorrisão no rosto, mostrando para todo mundo que está tudo bem. Não, está tudo bem na minha vida. Ih! Aí os filhos lá na tua casa, meu pai, minha mãe é isso e aquilo. Não vê o processo na sua vida. Mas quando a gente passa pelo processo do Senhor, irmãos, a gente começa a sentir na nossa pele, irmão. A gente sente na nossa... Obrigado, linda. A gente sente na nossa pele. Irmãos, e como é difícil entrar dentro desse processo, sabe por quê? Porque Deus vai começando a arrancar coisas assim que pra gente já era natural. Conversas no WhatsApp que já eram naturais, grupos de WhatsApp que já eram naturais, pessoas do nosso convívio que a gente já achava que era natural. Aí Deus está dizendo, enquanto eu não arrancar isso, você vai continuar sendo uma árvore seca, sem fruto. Enquanto você permanece com isso, vidas estão descendo a sepultura e não estão conhecendo o Evangelho porque você não está abrindo a sua boca para pregar. É bom esse silêncio, né, irmãos? Porque começa a entrar aqui. Mas esses dias eu parei a pensar lá em casa. Caramba, quantos amigos meus desceram a sepultura e eu não preguei para eles. Quantos colegas meus que, poxa, eu jogava bola antigamente e eu carregando Jesus, não dei Jesus para eles. Foi pregado aqui sobre o sal da terra, não é isso? Não é isso, irmãos? Foi pregado aqui sobre o sal da terra? Miqueias falou aqui muito bem sobre o sal da terra. A gente tem que ser o sal para salgar nessa geração. E uma coisa interessante, irmãos, que quando você come algo salgado, te dá, logo você quer buscar água. Quem é sal da terra, dá sede nas pessoas. As pessoas olham para você e falam assim, eu quero carregar o que você carrega. Eu quero ser que nem você. A pessoa olha para você e não fala assim, eu não quero ser igual a ele não. Ela olha assim, nossa, tá diferente. Eu quero ter uma família igual a tua. Eu quero ter um casamento igual ao teu. Por quê? Porque está acontecendo um processo. Está dando sede nas pessoas. Aí Jesus, olha só, ele vai dizer que o homem descansa. Repita comigo, o homem descansou. Então, para de ficar se preocupando do processo. Está lançando semente, está regando, vai deitar um pouquinho, vai pegar a família para passear, vai. Recebe isso aqui? Vai passear um pouquinho, irmãos. Vai fazer uma viagem. Para de ficar batendo cabeça. Vou dar lugar aqui, irmãos. Para de ficar batendo cabeça, pedindo ajuda A, B, C, D, E. Aí vai até o X. Ah, ora por mim por causa disso. Ore por mim por causa daquilo. Ora por mim por causa daquilo. Deus está dizendo, já plantou, já regou. Vai descansar porque eu estou cuidando. Vai descansar porque eu estou cuidando. Vai descansar que eu estou cuidando. Oh. Descansa no Senhor, irmão. Tem alguma causa na justiça? Entrega e descansa. Aí, pega isso aí, irmãos. Descansa. João, mas parece que descansa, irmãos. O segredo é esse. Planta e vai descansar e vai fazer a obra de Deus, irmãos.
Você gosta de plantar e ficar, cresce, cresce, cadê o fruto? Cadê a planta? A energia até abafa, parece que a energia, a planta nasce murcha. Irmão, tem gente que é tão pesada, irmão, se tu botar uma planta na casa dela, capaz da planta pregar para ela, pelo amor de Deus. Irmão, é difícil, irmão. Tem gente que é negativo, né? A gente está aqui, ó, nós vamos viver um ano, aí vai nada. Vive no natural, mas a palavra de Deus diz assim: nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. Levanta a mão, nós vivemos por fé. Com aquele louvor, né? Não vivo pela vista, não. Não é isso? Irmãos, é isso. Jefinho, é liberar a palavra profética. Como se... tá ficando maluco. Irmãos, vai acontecer isso. Acabou. Dá as costas, vai descansar, irmão. Mas na minha casa tá uma bagunça. Tá um furdunço. Nem sei como que se fala isso. É isso? Furdunço? Nem sei, irmão. Tá uma bagunça, irmão. Tá tudo de cabeça para baixo. Sabe o que você faz? Estenda a mão e fala assim: eu profetizo vida no meio do vale de ossos secos. Começa a liberar vida, irmãos. E tá falando isso e aquilo. Irmão, eu profetizo na sua vida. Você vai ser um pregador. Você vai ser uma bênção. Você não vai ser, não. Você é uma bênção. Tem que liberar a palavra, irmão. Chega naquela terra, Dilson, e fala assim, ó: não estou vendo nada. Porque está no oculto. Porque debaixo da terra ninguém vê nada. Não é isso, irmão? Ninguém está vendo. Mas quem entende que a terra que ele está é a terra que Deus deu, irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Não sei se eu vou escandalizar ninguém aqui não sei, pastor. Mas, irmãos, vou te falar uma coisa. Dia 30 está chegando aí. Independente de quem assuma a presidência, nós sabemos a terra que nós estamos. Irmãos, é para pegar isso aqui e confiar, porque tem crente que fala assim: porque se fulano assumir, eu não sei do que vai acontecer com a igreja. Independente de quem assuma, a igreja do Senhor vai permanecer crescendo na terra que o Senhor deu. Aí fica lá, meu Deus, brigando na rede social. Tem que fazer isso, tem que... Irmãos, nós estamos orando, profetizamos, fazendo a nossa parte, não é isso? Seja o que Deus quiser, independente de quem assuma, se é um ou outro, a gente vai prosperar, porque essa terra, a boa semente, o segredo não é o que a gente está fazendo, entenda isso aqui, o segredo não é a semente, o segredo não é o semeador, o segredo é a terra. E a palavra de Deus diz: feliz, feliz, não tem para ninguém, irmãos. Deus, ele estabelece reis, tira reis, como diz na palavra, coloca, tira, coloca. E quando ele coloca e tentam fugir daquilo que ele estabeleceu, a espada do Senhor vai direto para a cara. Lembra de Nabucodonosor? Deus coloca um rei, né, para julgar, para pegar o povo, para fazer aquilo e aquilo com o povo. Aí quando Nabucodonosor fugiu do que era para ele fazer, que Deus ordenou, Deus colocou a espada na cara dele e falou assim: você fez o que não era para fazer. Irmãos, se você soubesse o Deus que você serve, você não é ficar preocupado com isso ou com aquilo. Você é dormir feliz e acordar feliz, e estar com um sorriso no rosto. Mas como você está feliz se você está passando prova, está desempregado, está passando por luta? É porque eu sei que o meu Redentor vive. Ele é o meu Redentor. Oh, meu Deus. Descansa, irmãos. Planta a semente e descansa. Você pode profetizar para alguém aí? É tempo de plantar semente, regar, e depois descansar e confiar no Senhor. Sabe por quê, irmãos? O salmista vai dizer: os que confiam no Senhor são como os montes que não, mas permanece para sempre. Vamos lá, 27 ainda, versículo 27, capítulo 4.
Olha só, ele dorme, descansa, né? E a semente germina. O que é germinar? Foi falado muito bem pelo nosso amigo Alex, que está ali atrás. Que bom que você está aqui. Isabel também, Deus abençoe. O Alex falou uma vez, foi muito bonito que ele falou. O que é germinar? Germinar nada mais é do que morrer. Irmão, isso aqui é interessante, sabe por quê? Porque antes da semente gerar vida, isso aqui vai pegar. Antes de gerar vida, ela precisa morrer para si mesma. Jesus, isso aqui vai pegar um pouquinho, sabe por quê? Porque às vezes a gente quer assim, eu quero viver, Senhor, a novidade, mas eu não quero morrer para mim. Se alguém pisar no meu carro, não mexe comigo não, não fala mal de mim não, que você vai ver, eu vou rodar a baiana, vou fazer aquilo, tu vai ver se tu fizer isso com... Nada disso, irmãos. Paulo vai dizer, não vivo mais eu. Mas Cristo vive. Irmão, para pegar isso aqui, irmão. Sabe por quê? Tem crente que está tão vivo, mas tão vivo, que está igual Pedro lá, do Getsemane. Não é isso? Jesus foi lá, se entregou, aí ele veio, arrancou a orelha do cara. Aí fala assim, se fizer, eu vou mostrar quem eu sou. João Batista, irmãos, ele foi num nível que ele cresça e eu foi num nível bom, legal, mas Paulo foi mais profundo que João Batista. Que Paulo não falou que eu diminua, Paulo vai dizer assim, que eu morra e que ele viva em mim. Paulo foi mais profundo. Não é eu que nem o João Lucas que tem que aparecer mais. Não é você que tem que aparecer mais. É Jesus Cristo refletindo em você. É Jesus Cristo refletindo em nós. E tu acha que vai ter momento que não vai? Irmão, vai ter momento. Nós estamos pregando aqui sobre o velho homem, não é isso? Que o velho homem, irmãos. Spurgeon vai dizer, foi Spurgeon, não sei se foi Lutero que falou isso. Fui ao batismo, pensei que o velho homem morria nas águas batismais. Só que descobri que o danado sabe nadar. Tem gente que fala assim, vai morrer o velho homem do batismo. Vai não, irmão. O danado sabe nadar. Tu vai sair do batismo, ele vai estar lá, oi, estou aqui de novo. Estou aqui de novo. Só que tem uma diferença, irmãos. Aquele que tem a essência de Cristo, é o que Jesus vai dizer para Nicodemos. Aquele que ele entende, aquele que é nascido da água, do Espírito. Ele não somente está vendo o reino, mas ele entra no reino. O reino de Deus está nele, ele está no reino de Deus. E ele é como um vento. O vento sopra para onde quer, você não sabe para onde vai nem para onde vem. O que é isso, irmãos? Quem carrega a essência de Cristo vai ser um mistério nessa terra. Sabe por quê? Um dia vai estar aqui. No outro dia alguém vai ligar, vai dizer assim, eu preciso de você aqui na Europa. Eu preciso de você aqui na cidadezinha do Rio de Janeiro para pregar o evangelho para 5 pessoas. E você vai dizer, eis-me aqui. Sabe por quê? Não é mais você que vive. Porque você lá atrás ia dizer, não, eu não quero isso para mim. Eu quero ter uma vida top, eu quero ter uma carreira top. Mas quem carrega a essência de Cristo abandona o velho homem. E ele entende, se Cristo quer isso para mim, eu quero. Se Cristo quer esse salário para mim, eu quero. Porque não é ele mais que vive, é Jesus que vive nele. Vou falar uma coisa aqui, irmãos. Antigamente, tem o Igor que fala muito isso para mim, o Igor. Quando eu era adolescente, irmãos, eu era um pouquinho arretado, irmão. Eu era um pouquinho nervoso. Não muito, mas era um pouquinho. Teve uma vez que eu estava jogando bola, o garoto me levantou, irmãos. Me deu aquele carrinho, irmão, que eu ralei meu corpo todo. Eu levantei e falei assim, eu vou te arrebentar no pau. Falei, vou te pegar, tu vai ver só. Hoje em dia, irmãos, ele passa por mim. Eu falo para ele, caramba, quem diria, né, meu amigo? A gente lá atrás brigava, discutia, e agora eu te amo. Ele é um presbítero da casa do Senhor agora também. Ele falou, João, eu olho para você assim e falo, meu Deus, ô homenzinho esquentadinho que tu era. Irmãos, e é um processo.
nunca vai ser 100%. Pode chegar nos 60, 70, 80, 90. Mas nunca vai terminar, porque é um processo de crescimento. E até que cheguemos à altura, aí o Senhor vai dizer: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança ao reino que está preparado desde a fundação do mundo. É um processo, irmãos. Germinar, morrer, nós precisamos morrer para viver, para gerar vida. A terra por si mesma frutifica automaticamente. Nós não precisamos fazer coisas externas ou humanas para ter resultado naquilo que Deus já preparou. É só a gente regar. O que é regar, irmãos? Talvez regar é o que eu estou fazendo aqui pregando a palavra. Regar talvez seja o atendimento da cura da alma, porque a semente já está dentro da pessoa. Todo mundo que está aqui, irmãos, está com uma sementezinha dentro do coração, porque está ouvindo a palavra, ou está sendo semeado ou está sendo regado. Então todo mundo aqui tem uma semente no coração. Só que a gente vai ter que deixar o crescimento acontecer. E olha, Jesus sempre quando trazia uma parábola, ele nunca trazia para lançar no vazio. Jesus quando aplicava um ensinamento, uma pregação, ele sempre trazia o entendimento e logo ele colocava em prática. Por isso existe um perigo, porque tudo aquilo que a gente fala desse altar, amanhã a gente vai ter que colocar em prática. Se eu estou falando de fé, de confiar, amanhã eu tenho que fazer isso. Quem subir nessa tribuna e cantar sobre uma coisa ou outra, amanhã vai ser colocado à prova. O que a gente fala aqui, amanhã a gente vai ter que exercer. E se a gente não exercer, o diabo vai dizer assim: eu sabia que tu não ia viver isso. Aí o que acontece? Jesus, ele prega aquilo, traz o ensinamento, e olha para cá, o diabo é sagaz, não é, irmãos? O diabo não é sagaz, não é astuto? Ele não é astuto? Deixa eu te perguntar, o diabo é onisciente, onipresente, onipotente? Não é isso? Não é. Só que ele é astuto. Astuto, beleza. O versículo 32 diz que a semente do grão de mostarda, que é tão pequeno, quando cresce, se torna uma árvore grande, uma das maiores hortaliças, e aves vêm para debaixo da planta para se aninhar e para ficar na sombra. Eu anotei aqui, a bênção do Senhor nunca será apenas individual. Deus, quando libera uma bênção para alguém, Ele sempre quer atingir o coletivo. Então, quando alguém fala assim: Deus me deu a bênção, é minha, é só meu Deus, é minha. É igual tem gente que coloca no carro: Deus me deu, foi Deus que me deu, mas não dá carona para ninguém. É, irmão, dá uma glória para ninguém pensar que foi com você. Aí coloca: foi Deus que me deu. Aí o irmão tá chovendo, tá caindo um pé d'água. Olha assim: vou dar carona nada, vou meter o pé. A bênção do Senhor nunca vai ser individual. Quando Deus liberar algo sobre você, entenda, é para atingir outras pessoas. Deus não vai abrir uma porta de emprego para ser: é só a minha porta de emprego. Deus vai escancarar para você abençoar outros, para outros serem abençoados com você, amém? Então vamos lá. Aí Jesus, ele está aplicando isso. Ele está aplicando sobre uma semente pequena, que é lançada na terra. E ele está dizendo que vai ter resultado. Ele diz o que vai ter? Lançou a semente, vai descansar que vai ter? Beleza, vai ter resultado. Jesus está pregando isso. E o que o diabo está fazendo, Janaína? Roger, como eu identifiquei, Vinícius, Jesus está trazendo um ensinamento de semeadura. Eu vou lançar uma semente. Olha o conteúdo que Jesus está dizendo. Eu vou lançar uma semente e vai ter tanto resultado que vai assustar. O resultado vai ser grande, mediante a semente que eu vou lançar. Ok, capítulo 5 vai chegar. Capítulo 5 não, versículo 35 vai chegar. Jesus vai entrar no barco com os discípulos e vai dizer: vamos para o outro lado. Ele acabou de pregar e foi para o outro lado. Quando ele estava indo para o outro lado, a Bíblia diz que ele foi dormir. E quando ele estava dormindo, se levantou uma grande tempestade. Irmãos, eu falei aqui que o diabo é astuto. Ele identificou, Jesus disse que vai liberar uma semente, mas uma semente tão forte que vai gerar resultado. Aí o que o diabo vai fazer? Se ele falou isso, é porque ele vai colocar em prática o que ele falou. Então o que eu vou fazer? Eu vou impedir que ele chegue aonde ele quer chegar.
E o que o diabo faz? Levanta uma tempestade. Levanta vento no meio do mar, Vladimir, para que Jesus não chegasse aonde ele queria. Aí os discípulos, Débora, meu Deus, Jesus, acorda, a gente vai morrer, acorda. Aí o mestre, o que foi, gente? Você não está vendo o barulho da tempestade? O barco está quebrando. Eu vou conjecturar. Eu imagino Jesus falando assim, porque ele falou assim, ó, homens de pequena fé. Mas eu imagino Jesus olhando para ele e falando assim, gente, uma palavra foi liberada sobre nós. Existe uma palavra. Vamos para o outro. Pega isso aqui no espírito, irmãos. Existe uma palavra. Vamos chegar do outro. Então, independente do que aconteça agora, independente da situação de agora, nós vamos chegar no destino que o Senhor preparou, porque existe uma palavra que foi liberada, existe uma palavra que nós estamos sobre ela. Vamos chegar do outro lado. Eu imagino o diabo, eu vou parar, não vou deixar chegar, não vai chegar, não vai chegar. Porque o diabo, ele não é onisciente, mas ele sabe que Jesus iria fazer alguma coisa. E quando Jesus ele chega no destino, qual é o destino, Miquel? Ele chega em Decápolis e pisa no cemitério. Chega em Gadara. Irmão, eu falei aqui de uma semente que é comparada com o reino de Deus, que vai ser lançada e quando semeada vai germinar, crescer e vai dar muito resultado. Aí Jesus ele vai chegar no local. Espera aí. Eu imaginei assim, se Jesus está pregando sobre uma semeadura, vai ter crescimento, vai ter vidas, ele poderia ir para uma família, né? Poderia ir para um homem de status, um homem conhecido, ia ganhar ele e o homem ia espalhar a notícia. Aí Jesus ele vai para um cenário improvável, desfavorável, vai para um cemitério com um homem, no mínimo com 2.000 demônios dentro dele. E quando Jesus ele pisa na terra, a Bíblia diz que o homem vem correndo, vem correndo. Vamos lá, capítulo 5. O homem vem correndo, porque ele viu Jesus de longe, prostrou-se diante dele e gritou dizendo: o que o Senhor quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-lhe que não me atormente. Irmãos, o negócio começa a ficar estreito aqui, porque os demônios vão pedir para Jesus para não atormentar, porque Jesus tinha repreendido os demônios para mandando sair daquele homem. E Jesus pergunta: qual é o seu nome? E eles vão dizer: Legião, porque somos muitos. Porque eu disse que no mínimo tinha 2.000 demônios. Vou explicar. Porque legião é de 2.000 na tradição romana, né? Na linguagem, no grego koiné, legião é de 2.000 a 6.000. E logo depois, 2.000 porcos vão se precipitar. Então, no mínimo, tinha 2.000 demônios dentro daquele homem. No mínimo, para não errar. 2.000. Aí os demônios vieram até Jesus, se prostraram diante dele, até adoraram a Deus, até adoraram a Jesus. E sabe o que eu acho interessante? Que até demônio adora. Aí tem crente que fala assim: para que dar tanto glória a Deus na igreja? Deus não é surdo. Para que dar glória, irmãos? Meu culto é assim, ó. Nada contra, irmão. Pode adorar do jeito que você quiser. Mas uma coisa me intriga, porque a Bíblia diz que os demônios creem e estremecem e até adoram. Aí eu, que fui lavado, remido pelo sangue dele, vou chegar aqui e vou dizer assim: não, para que dar glória a Deus para ele? Para quê? Para quê? Para que adorar ele? Não precisa disso, não precisa daquilo, aquela religiosidade. Mas Deus está dizendo: se é para se prostrar, se prostra. Se é para chorar, chora. Mas faz alguma coisa, por favor. Meu Deus. Aí fica naquela resistência. E às vezes a resistência do maligno, para a pessoa não adorar. Irmão, tu pensa que a adoração é... para que adorar? Irmãos, tem um poder no mundo espiritual terrível. A Bíblia diz que Abraão foi justificado na fé, dando glória a Deus. Tá difícil? Glória a Deus.
Está doendo? Glória a Deus. Está sendo humilhado? Glória a Deus. No mundo espiritual, os demônios vão saber, com ele a gente não pode, com ela a gente não pode, porque em tudo ele dá glória, em tudo ele dá graça. Ai. Oh. Os demônios vieram e fizeram um pedido. Repita comigo assim: os demônios fizeram 3 pedidos. Fale isso. Grave isso aí. Primeiro pedido: não nos atormente. Aí Jesus vai dizer: sai daqui, não quero nem conversa. Aí perguntou o nome, eles falaram o nome. E pediu-lhe, olha só, eles pediram mais uma vez, no versículo 10, com insistência, que não os mandasse para fora do país. A legalidade era tão grande que eles não queriam sair daquela região. E vou te falar uma coisa, irmão: Jesus permitiu que eles ficassem. Sabe por quê? Jesus sabe quem quer e quem não quer. Vou falar isso aqui com autoridade. Jesus sabe quem quer e quem não quer. E vou falar mais ainda: Jesus não fica onde ele não é bem-vindo. Se você não quer ele na tua casa, irmão, não adianta, que ele não vai insistir, porque quem arromba a porta é o Satanás. Apocalipse 3 vai dizer: este estou à porta e bato. Aquele que ouvir quiser, se não quiser, vai ter alguém que vai querer. Se eu aqui não quero, vai ter um traficante lá na Rocinha que vai dizer: se eles não querem, eu quero. Pode liberar, pode liberar. A prostituta vai querer se você não quiser. O traficante vai querer se você não quiser. O bandido vai querer se você não quiser. Aí tua vida tá boazinha, bonitinha, e você: ai, Jesus não faz o que eu quero. Aí a pessoa está lá no lamaçal e fala assim: se me alcançar, é porque ele não está aqui, senão eu ia falar dele, do testemunho dele. Não está aqui, mas em outra ocasião eu vou falar do nosso amigo Renato. Irmãos, quem não quer, sempre vai ter alguém querendo, pastor Evani, Raquel. Sempre vai ter alguém querendo: ai, eu quero Jesus. E tem gente que quer e não tem força. E tem gente que tem força, mas não quer. Tem gente, Vinícius, que quer carregar o que tu carrega, mas existem dominadores que prendem ele. Mas quando Deus chega na terra de Gadara, ele pega aquele que está sendo dominado e coloca ele como um dominador. Ai, pega essa palavra aqui, irmãos. Chega de ser dominado por sentimentos. Chega de ser dominado por traumas. Chega de ser dominado por sentimentos vazios. Deus está dizendo: eu quero te dar autonomia. Eu quero te fazer um dominador dessa terra. Eu não quero que você seja governado por sentimentos malignos. Chega disso, irmãos. Chega desse marasmo, igual o pastor Evani fala. Chega disso, irmãos. É tempo de você assumir a condição que Deus está te dando. Se é para ser um sacerdote no teu lar, é para ser um sacerdote do teu lar. Assuma o cajado de responsabilidade que Deus está te dando. Aí Jesus, olha só, vou encerrar agora, porque nós vamos para um momento de comunhão. Aleluia. Irmão, vai ter comida da glória a Deus. O Jonathan deu aleluia, irmãos. Irmão, vai ter comida, fica tranquilo, tá? Fica sem pressa. Descansa, que o que você está plantando agora, tu vai colher daqui a pouco, tá? Vamos lá. No capítulo 5 nós entendemos. Jesus, ele chega naquela região e eles vão dizer: pedimos que o Senhor nos permite permanecer aqui. Deixa a gente permanecer aqui. Aí eles entraram nos porcos, os porcos morreram. E eles pediram a Jesus mais uma vez: mande-nos para os porcos. Jesus permite. O 14, os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciar na cidade. Aí, aquela cidade é uma cidade grega, romana. Então, os porcos não eram animais imundos. Para o judeu é imundo. Judeu não tem nem porco na cidade, irmão, porque para eles é um animal imundo. Mas como era uma cidade grega romana, eles estavam ali porque aqueles povos viviam da venda dos porcos. Então o que acontece? Jesus permite, os porcos se precipitam, se matam, e depois Jesus vai chegar para aquele homem que está em sã consciência e vai colocar uma veste nova nele. Vai vestir aquele homem.
aquele homem está agora controlado, em sã consciência. Antes, ele quebrava cadeias, pegava pedras e quebrava sobre pessoas. Ninguém conseguia prender aquele homem. Agora está sentado em sã consciência. Perceba o nível como reverteu? O homem que era dominado por sentimentos ou espíritos malignos, ninguém conseguia deter. Agora ele está em sã consciência, sentado e aprendendo de Jesus. Aí olha o que acontece. Jesus, ele vai chegar até aquele homem, e os homens da cidade vão chegar e vão dizer: sai daqui, não queremos o Senhor aqui. E Jesus, ele está entrando no barco, irmãos. Como eu falei, se ele não é bem-vindo, ele vai embora. Se tu não valoriza a presença de Jesus, ele vai vazar. Vou falar num linguajar de jovem, ele vai meter o pé. Se você não fizer nada para alimentar o Espírito Santo, vai ser igual a Sansão: eu vou me levantar e vou vencer os meus inimigos como sempre eu faço. Para mim é o versículo mais triste da Bíblia, Miqueias, porque o versículo lá em Juízes vai dizer: e ele não sabia que o Espírito Santo já estava longe dele. Sabe o que é isso? Aí fica: porque Deus é amor. Deus é amor. Ai, Deus me ama, eu sou tão amado. Aí banaliza o amor, como o Miqueias pregou aqui. Banaliza o amor. Aí pega do amor de Deus e começa a viver da vida que Ele quer. Aí Deus está dizendo assim: você não quer mais não? Eu vou para quem quer. Aí sabe como fica a tua vida? Um vazio. Um vazio. Aí vem pensamentos suicidas, depressão, ansiedade. Aí o que acontece? Olha para cá. O homem, Jesus entra no barco para ir embora. O homem veio correndo dizendo: mestre, deixa eu ir contigo. Jesus atendeu os homens da cidade, atendeu os demônios. Mas o homem que está liberto, Jesus não atende, porque ele vai dizer assim: não entra no barco. Aí eu falei: Senhor, o Senhor atende demônio, atende os homens ímpios, mas o homem que está liberto, o Senhor fala não para ele. Aí Deus falou para mim assim: filho, tem não que é melhor do que sim. Aprenda a viver com os meus nãos. É uma geração, pastor Ivani, infelizmente eu preciso falar isso. É uma geração que, se tomar um não, quer sair da igreja. Pastor, deixa... não pode não, isso aqui não. Eu vou sair da igreja que o pastor é ruim. Uma geração que não pode ouvir não, que quer sair. Mas o não de Jesus foi para o bem. Sabe por quê? Os historiadores vão dizer, Jesus vai falar assim para ele: vai para a tua casa pregar para os teus. Entra no barco e vai embora. O que eu preguei aqui? Uma semente só, irmãos. O que eu falei? Uma semente que ia ser plantada, ia ter resultado. Os historiadores vão dizer que em Gadara toda a cidade conheceu Jesus. Quando Paulo foi pregar aos gentios, porque ele era o pregador dos gentios, ele se assusta. Os historiadores vão dizer isso. Por quê? Porque a terra já conhecia Jesus. Mas quem pregou para aquela terra? Quem foi que pregou para aquela terra? O homem que tinha 2.000 demônios dentro dele. Mas quando ele ouviu falar de Jesus, quando Jesus pisou naquela terra, Jesus transformou a terra daquele homem. Eu te convido a ficar de pé. Coloque sobre os seus pés. Jesus precisou de uma semente para fazer a diferença naquela terra. Eu quero fazer o convite da graça nesse momento, mas vou fazer um convite diferente. Por quê? Porque eu vejo aquele homem, Miqueias, aquele homem, ele foi liberto. Jesus, ele lança a semente, Rafael, vai embora. Jesus não fica naquela terra pregando. Ele vai dizer o quê? Vai para os teus e anuncia o que aconteceu contigo. Então, através de você, o que você carrega, eu vou mudar.